Eu, assim como a grande maioria dos senhores senadores, das senhoras senadoras que sobem à tribuna para fazer os seus pronunciamentos, tenho me dedicado a fazer análises, a debater sobre a situação atual por que passa o nosso país. Sem dúvida nenhuma, uma das piores crises desde a superação do regime autoritário instalado no Brasil em 1964. Uma crise que não é apenas uma crise política, mas é uma crise política que alimenta de forma extremamente danosa uma crise econômica. E essa crise política, senhora presidente, tendo curso e se agravando a cada dia que passa, sem dúvida nenhuma, trabalha no sentido de aprofundar a crise econômica, que, obviamente, para além de problemas internos que tivemos em nosso país, sem dúvida nenhuma é uma crise que reflete a crise econômica internacional, que estourou lá nos Estados Unidos no ano de 2008 e que fez com que os países, sobretudo os desenvolvidos, entre o período de 2009 e 2012, vivessem momentos de muitas dificuldades. Tivessem que conviver com um nível de desemprego que muitas vezes superava a casa dos 25%. Tivessem que conviver com déficits orçamentários sequentes em todos esses últimos anos. Enquanto essa crise abatia muitos países do mundo, nós, aqui no Brasil, por conta de uma série de medidas adotadas pelo governo, pelo contrário, fizemos com que o nível de emprego aumentasse, assim como com que os investimentos públicos e, dessa forma, puxando também os investimentos privados, aumentassem significativamente. E não só isso. No Brasil, vivemos um período de expansão das conquistas sociais dos trabalhadores e dos programas de amparo sociais à nossa população, como o programa Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, o financiamento às universidades, aos estudantes, o ProUni, entre tantos outros. Mas hoje, senhora presidente, eu, através deste pronunciamento, tenho a intenção de ir um pouco além nessa análise, sobretudo, do que tem a ver a crise vivida no país com crises também vividas nesse momento em outras nações do mundo, sobretudo nas nações que compõem os BRICS. É necessário que possamos ir à raiz do problema e que a gente tenha claro quais os verdadeiros objetivos que mobilizam as forças políticas oposicionistas a seguir buscando promover um golpe no nosso país. E eu repito, falo com muita tranquilidade e com toda a maturidade que a vida me brindou. Golpe, porque quando utiliza-se um instituto tal qual o Instituto do Impeachment, constitucionalmente previsto no arcabouço legal do nosso país, mas que na utilização desse impeachment não se aponta claramente qualquer crime praticado pela presidente Dilma, e agora acabou de deixar a tribuna, senador Humberto Costa, que aqui nada mais fez do que expor dados que estão publicados hoje na Folha de São Paulo. Dados que nós estamos cansados de dizer que foi uma base importante na defesa da presidente Dilma apresentada pelo advogado-geral da União nesses últimos dias. Pedaladas, abertura de créditos suplementares, além de não se constituírem como crime de responsabilidade, são instrumentos utilizados não só por ex-presidentes do país. O presidente Lula utilizou esse instrumento, o presidente Fernando Henrique Cardoso utilizou esse instrumento, esse expediente, que foi considerado perfeitamente legal em julgamento, em parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Mas agora não, decidiram que, por a presidente Dilma, num momento de crise, num momento de queda da arrecadação tributária de nosso país,
entendeu que esse aumento caracterizaria como crime. Eu ouvi muito um orador que utilizou a tribuna no dia de ontem, senador Jucá, por mais de 3 horas, dizer o seguinte, que não pode querer mudar as regras do jogo no meio do jogo. E ele utilizou várias vezes o exemplo do ex-árbitro de futebol, Arnaldo César Coelho, perguntando assim, e pode mudar a regra do jogo no meio do jogo? E ele mesmo respondia, não pode. É exatamente isso que eu faço, não pode. Não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Não pode uma ação, uma mesma ação, utilizada pela presidente Dilma, que já foi utilizada pelo ex-presidente Lula, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para eles isso não ter sido considerado crime de responsabilidade. E para ela, considerar crime de responsabilidade. Então, veja, o impeachment não é golpe. Agora, impeachment sem crime, isso sim é golpe. Então, eles procuram simplificar esse debate. No dia de ontem também, o mesmo orador que passou 3 horas na tribuna, em nenhum momento ele falou sobre os crimes que contém indicados, os pseudos-crimes indicados no processo de impeachment. Em nenhum momento. Senadora Fátima, o que ele fez aqui foi falar da crise econômica do país. O que ele fez aqui foi falar da impopularidade da presidente Dilma, que ninguém deixa de reconhecer. O que ele fez aqui foi dizer que lá no seu estado de Roraima, a aceitação da presidente Dilma está muito baixa. O que ele fez aqui foi dizer que a economia não vai bem e que a presidente tem suas condições políticas precarizadas, condições políticas para dar continuidade ao governo. Mas em nenhum momento ele apontou qualquer crime que a presidente tivesse cometido e, por isso, merecedora seria ela de um processo de impeachment e de uma condenação a partir de um processo de impeachment. Em nenhum momento. E sabe por quê, senadora Fátima? Porque eles, mais do que nós todos que falamos aqui todos os dias, têm consciência de que a presidente Dilma não cometeu um crime sequer, nem crime de responsabilidade, nem crime de corrupção, absolutamente nada. E por isso tentam ganhar a opinião pública dessa forma simplista, dizendo que a presidente é a culpada de tudo que acontece no país, que não reúne mais as condições políticas de governar, por isso tem que deixar o poder. É por isso que eu tenho, como Vossa Excelência, não só uma opinião, uma opinião muito positiva em relação do que pode acontecer na Câmara dos Deputados nos próximos dias, em relação à não aprovação e à não abertura do processo de impeachment. Eu quero dizer que estou otimista por uma razão muito concreta e objetiva, pelo conteúdo que contém o processo, pelo conteúdo. Não há um conteúdo que aponte, repito, crime cometido pela presidente Dilma. É exatamente por isso que eles chegam aqui ao desespero. Ao desespero, senadora Fátima Bezerra, de dizer o seguinte, que assim como são necessários 342 votos para aprovar o impeachment, ela, se conseguir com que esse número de votos não seja alcançada, que a presidente, por outro lado, tem que alcançar igual número para poder continuar governando. Não. Eu acho que nós aqui estamos vivendo um momento decisivo do nosso país. Um momento decisivo para a nossa nação e para o nosso povo, senadora Fátima. Decisivo. E repito o que disse numa parte breve ao senador Jucá ontem. Desde o momento em que a presidente Dilma assumiu o poder, é que tentam, a oposição, que perdeu as eleições, tentam, através do TSE, interromper o mandato da presidente. E depois encontrou as tais pedaladas como justificativa para apresentar o pedido de impeachment. E de lá para cá, o que mais se ouve dessa tribuna é análise sobre esse processo de impeachment. Mas eles diziam o seguinte, vamos abrir o processo e vamos ver qual é o resultado. Vamos virar a página. Vamos virar a página, porque se os parlamentares, se o Congresso brasileiro decidir que a presidente deva ser afastada, ela será.
Agora, se não passar o processo de impeachment, também recomeçaremos. Então, é nesse sentido que eu penso que não apenas o PMDB, um partido de Ulisses Guimarães, o partido de tantas figuras importantes, o partido que abraçou o meu partido quando esse estava na ilegalidade, o PCdoB, abraçou não só o meu partido, mas tantos outros militantes que não poderiam falar utilizando a sua própria sigla, utilizavam o MDB. Esse partido que tem uma participação linda na história da construção da nossa democracia, da nossa república, senadora. Esse partido precisa entender que, uma vez concluído esse processo, nós não podemos permitir que a guerra continue. As coisas têm que se acalmar, nós temos que nos dar as mãos para tirar o Brasil da crise. E aí, o meu pronunciamento, ele entra um pouco nesse aspecto. Eles utilizam essa forma simplista, incorreta, que eu discordo completamente, de tentar vender a ideia de que a presidenta deva ser afastada. E, nesse momento grave, utilizam somente a crise econômica de forma única e exclusiva para atacar o governo. Essa é uma atitude, no meu entendimento, não só irresponsável, mas leviana e oportunista também, senadora Fátima, se Vossa Excelência me permite. Eu não tenho tempo aqui de ler toda uma entrevista que achei muito interessante, uma entrevista concedida por Luiz Alberto de Viana Muniz Bandeira, uma entrevista que ele concedeu a um site da agência Sputnik. Ele que é professor aposentado da Universidade de Brasília e que já há mais de 20 anos vive na Alemanha. E ele coloca claramente que o objetivo do aprofundamento da crise política e econômica no Brasil, assim como em outros países, sobretudo dos BRICS, eu voltarei à tribuna amanhã para falar sobre isso, são ações interligadas, concatenadas entre si e que vêm lá dos Estados Unidos da América do Norte, mais especificamente de Wall Street, senadora Fátima Bezerra. Nós tomamos conhecimento há uns 2 dias, praticamente, de que a Assembleia da África do Sul acabou de rejeitar um processo de impeachment contra o presidente Jacob Zuma. Acabou de rejeitar. E o que diziam lá era a mesma coisa, que o presidente teria que se afastar do governo para que o país voltasse a adquirir a confiança internacional. Então, eu quero dizer que o relatório que será apresentado daqui a alguns instantes, certamente um relatório que passou pela uma análise profunda do presidente da Câmara, que daqui dito ontem também como uma questão menor. Eu não acho que seja uma questão menor. Alguém que dirige a Câmara dos Deputados ter tantos processos contra si, e não de crime de responsabilidade ou pseudos crimes de responsabilidade, mas processos que envolvem a sua conduta ética, processos que envolvem corrupção, desvio de recursos públicos, aberturas de dezenas de contas na Suíça. Esse que, como dito, caso o vice-presidente assuma o lugar da presidenta Dilma, o que não acontecerá, será o vice-presidente do país, e ainda disse que essa é uma questão menor e que nós utilizamos apenas para desviar. Não quero desviar absolutamente nada, tenho certeza que nem Vossa Excelência, nenhum dos senadores que aqui se pronunciam, pelo contrário, nós estamos dispostos, mais do que nunca, a debater item a item do processo do impeachment, que a presidente responde na Câmara dos Deputados. E um a um dos pontos nós desmontamos, porque não há nada concreto, objetivo, que indique que em algum momento da sua administração a presidenta tenha cometido crime de responsabilidade. Então, senhora presidente, quero dizer que também estou muito otimista, porque segura estou do conteúdo e da forma correta como ela, que não responde a nenhum processo, que não tem uma única denúncia, nada contra si, contra a sua pessoa, é quem hoje está sofrendo a maior perseguição que um presidente do país já viu. Muito obrigada. Pois não? Senador Vanessa, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pela fala de Vossa Excelência e queria aqui aproveitar.
Senador Teomário, vamos conceder o tempo para que Vossa Excelência faça sua parte à senadora Vanessa, pedindo, enfim, brevidade, uma vez que nós temos já o próximo orador aqui aguardando ocupar a tribuna, que é o senador Lazier. Senhora presidente, eu reconheço, mas eu vi ontem essa casa dar 3 horas para uma pessoa que assumiu interinamente um partido e que viveu nas entranhas do poder a vida inteira e no oportunismo pulou fora. Então, eu acho que hoje, em nome do povo de Roraima, é que eu venho a essa tribuna parabenizar aqui o senador Álvaro Dias hoje e a senadora Gleice, pela fala deles ontem com relação ao presidente interino. Eles hoje, no meu estado, são os senadores mais aplaudidos. Queria fazer esse registro porque recebi milhares e milhares de e-mails do meu estado parabenizando o senador Álvaro Dias e a senadora Gleice por a posição correta diante do presidente interino do PMDB, que ontem fez um papel, para mim, patético. Muito obrigado. Eu agradeço a parte e incorporo a meu pronunciamento, apesar de que o conteúdo não está exatamente. Mas, enfim, o pronunciamento a que ele se refere no dia de ontem foi do presidente que assumiu ontem a presidência do PMDB, senador Jucá, pronunciamento que eu também teci alguns comentários há alguns instantes. Muito obrigada, senadora Fátima.